É isso aí, agora é o nosso momento da revisão dessa aula, onde nós falamos um pouquinho sobre algumas das organelas celulares que estão presentes nessa imensidão que é a região do citoplasma, ou seja, o interior das unidades celulares, tá bom? Essa é a nossa aula 23.2, mas a revisão da aula 23.1. Joga para mim aí, diretor. Prontinho, então nessa aula a gente viu sobre o citoplasma das organelas procariontes e eucariontes. Tem uma diferença? Tem, porque uma é mais simples, vamos dizer assim, e a outra um pouco mais complexa. Não é que ela seja mais ou menos evoluída, a gente já discutiu isso em aulas anteriores, tá? Se aquilo que está em processo de evolução vai se modificando, mas só que esses organismos procariontes estão ali daquela mesma forma, né? Então vamos lá. Quando a gente fala de citoplasma, é aquele que está ali dentro da unidade celular, envolta pela membrana plasmática, tá? E esse citoplasma, essa região, quando a gente fala de citoplasma, é a região, ela tem presente nela o citosol ou o hialoplasma, quase some a palavra, e o aloplasma, tá? E a gente falou na aula que tem uma diferençazinha assim mínima, né, mas muito importante, que é que no citosol você vai ter a parte mais líquida de fato e a parte mais semifluida está relacionado ao hialoplasma. E nessa substância nós vamos encontrar água, as proteínas, os sais minerais, açúcares, tá? E tem um fluido mais viscoso. E a gente viu que tem diferença aí desse citosol na parte mais externa e na parte mais central. A parte mais externa, chamada de ergatoplasma, ela é mais densa, né? E a parte mais central, o endoplasma, né, vai ser aquela parte mais fluida, tudo bem? E isso é importante porque, gente, porque a gente fala, quando a gente fala de unidade celular, a gente lembra que existe o movimento de ciclose dentro da célula. Deixa eu vir para cá para lembrar de vocês isso aqui. Existe um movimento de ciclose, preste atenção. A gente está falando do espaço citoplasma, essas substâncias gelatinosas que está ali presente com as organelas e com essas substâncias todas que a gente mencionou aqui, tá? Mas dentro dela também existe o citoesqueleto, para manter é como se fosse uma rede, né, emaranhada aí, para manter cada uma dessas organelas, o vacúolo, ou o complexo de Golgi, ou o retículo endoplasmático, mitocôndrias, cloroplastos, todos nas suas posições. Além disso, você vai ter também a presença aí dessas densidades. E as substâncias que são produzidas aqui no interior do citoplasma, elas precisam ter um transporte. Aí tem um movimento de ciclose que realiza ou conduz, é como se fosse um movimento mesmo líquido aqui dentro para que essas substâncias consigam chegar onde elas precisam chegar, tá? Ou ser conduzidas. Por exemplo, as vesículas se formam lá. Se não fossem esses movimentos, elas não conseguiriam chegar lá na parte externa, tá bom? Então pode abrir para mim de novo, diretor. E aí a gente viu na aula os ribossomos, os peroxissomos e os vacúolos. Então, quando a gente fala de ribossomos, a gente está falando aquela subunidade maior, subunidade menor, que é responsável pela sintetização de proteínas, tudo bem? E aí a gente vai encontrar esses ribossomos dispersos no citoplasma, lá na célula eucariótica ou procariótica, e também dispersos no citoplasma, mas também aderidos no retículo endoplasmático quando a gente fala de uma célula eucariótica, perfeito? E os peroxissomos, eles são importantes para degradar o peróxido de hidrogênio, né, a água oxigenada, e transformá-la em água e oxigênio. Também vai agir aí sobre a desintoxicação a partir do metabolismo, né, das ações que acontecem aí com os ácidos graxos e também de algumas gorduras, tá bom? Então aquilo que é tóxico para o organismo vai ser aí driblado e metabolizado ou transformado, né, degradado pelos peroxissomos. E aí a gente falou também dos vacúolos e enfatizamos mais os vacúolos das células vegetais, que tem essa importância de armazenar água, mas também de estar controlando a entrada e saída dessa água, dar aquele aspecto de turgescência para essa célula conseguir realizar os processos metabólicos dela, tá bom?
e importante aí para que essa célula esteja em pleno funcionamento. Falamos também do retículo endoplasmático, que ele pode ser tanto o rugoso quanto o liso, tá bom? E aí o retículo endoplasmático rugoso vai estar sinalizando aqui a produção de proteínas e o retículo endoplasmático liso relacionado à produção aí dos lipídios. E também o retículo endoplasmático liso vai agir aí na desintoxicação e também armazenamento de certas substâncias. Tudo bem? E falamos, por último, dos lisossomos, que são aquelas unidades que vão fazer a digestão celular. Digestão de substâncias, digestão também de organelas que estão ali no interior da célula. Então, de partículas externas e também organelas que estão no interior dessas células. Perfeito, galera? Então é isso, a gente vai deixar você aí com a sua atividade de sala e daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tchau! É isso aí, agora que você está familiarizado com as questões que nós selecionamos aqui para vocês, e aí você se assustou, né? Você achava que era só até a número 5. Ah, pois é, de vez em quando a gente vai dar assim, né? Bota mais 6, bota mais 8, assim, só para dar aquela diferenciada, tá bom? Vamos lá então para as nossas questões no quadro, tirando as dúvidas dos nossos estudantes maravilhosos, lindos. Ó, questão de número 1 diz o seguinte: o funcionamento coordenado das organelas celulares é essencial para a manutenção da vida. Por que está falando de funcionamento coordenado? Vocês viram durante a aula que existe comunicação, que existe uma parceria entre as diferentes organelas, não é? Ok. Então, isso tudo faz com que haja essa manutenção da vida da existência dessa célula em funcionamento. Especialmente em organismos multicelulares, né? Certas células apresentam elevada atividade degradativa, como as células de defesa do nosso sistema imunológico, os macrófagos, leucócitos, né? Responsáveis aí pelo processo de fagocitose de agentes patogênicos, ok? Então, deixa eu destacar aqui. Elevada atividade degradativa, ok. Nessas células, uma organela é essencial por conter enzimas capazes de degradar diversas biomoléculas, promovendo a digestão intracelular e a renovação de estruturas celulares. Eu acredito que você já deva estar... No começo você pode ter falado assim, ficado confusa ou, né, ou assim, em dúvida entre duas. Quando falou que degradativa, ação de enzimas, ok. Mas aí quando falou de digestão intracelular e também na renovação de estruturas celulares, então ela tem uma ação específica, né? Vamos lá. Considerando o papel das organelas celulares nos processos de manutenção e defesa do organismo, qual alternativa apresenta corretamente a função dos lisossomos? Então vamos lá, meu bem. Ó, A. Produzir proteínas destinadas à exportação pela célula. Produção de proteína, gente, não são os lisossomos, são os ribossomos, né? Pode colocar aqui, né? Vamos colocar o bebezinho ali. Cadê? Ribossomo, só para você lembrar ali. Armazenar água e nutrientes para a célula, regulando a pressão osmótica. A gente está falando de quem? Do vacúolo, né? Então, e eu quero saber sobre quem, professora? Lisossomos. Perfeito. Letra C. Participar da respiração celular, promovendo a liberação de energia em forma de ATP. Eu sei que a respiração celular, ela ocorre tanto na célula vegetal quanto na célula animal, perfeito? Mas só tem uma estrutura que vai realizar isso, que são as mitocôndrias, tá bom? Falou de ATP aqui, respiração celular, ataca a mitocôndria. D, mas não é isso que a questão quer. D. Conduzir a síntese de lipídios e desintoxicação celular por meio de reações metabólicas.
síntese de lipídios, retículo endoplasmático liso. E então a nossa resposta, né? Atuar na degradação de substâncias por meio de enzimas hidrolíticas, promovendo a digestão intracelular, é ele mesmo, os nossos lisossomos, tá bom? Gabarito aí, letra E. Perfeito, galera? Vamos embora. Questão 2 diz o seguinte: são estruturas celulares de forma esférica. Aí quando eu falo de forma esférica já vem 2 de novo, né? Vamos prestar atenção. São estruturas celulares de forma esférica ou ovalada encontradas em vários tipos de célula e que apresentam diferentes funções. Em uma célula vegetal, aí já foi, afunilou, né? Em uma célula vegetal, por exemplo, realiza o armazenamento de substâncias e o controle osmótico da célula. Professor, agora deu uma baralhada na minha mente, que eu estava focando em uma coisa aqui. Mas aí quando ele entrou aqui na célula vegetal, quando ele fala já de armazenamento de substâncias, aí o negócio vai começando a ficar diferente, aí já vai me levando e conduzindo para uma outra situação, não é verdade? A qual das estruturas citoplasmáticas refere-se o texto? Vamos lá? São os cloroplastos? São os cloroplastos que realizam esse armazenamento de substâncias e controle osmótico da célula. Os cloroplastos armazenam clorofila e são responsáveis pelo processo de fotossíntese, né? Os ribossomos são responsáveis pela sintetização de proteínas. E os vacúolos, eles armazenam substâncias e eles também vão estar ajudando aí no processo de turgescência e também no controle osmótico, mas embora ver as outras alternativas. Mitocôndria está longe, né, que vai realizar o processo de respiração celular e vai então gerando ATP, aí 38 ATP, é muita energia produzida aqui. A nossa central de energia são as mitocôndrias, né? Aí você tem os centríolos, que são aquelas trincas, né, de 9 parezinhos ali ligados que vão ajudar no processo de divisão celular. Então, a gente já temos o nosso gabarito, letra B, C, né? Eu ia falar B. C, que são os vacúolos. Perfeito? Tranquilinho? Então, vamos para a próxima. No citoplasma das células eucarióticas encontram-se diversas organelas desempenhando funções diversas. Observando a imagem, né? Eu sei que uma célula eucariótica, porque está dizendo, e outra porque está tão simplesinha, né? Mas enfim, observando a imagem, qual a função da estrutura indicada pelo número 1? Tá, professora, beleza. Ó, eu sei que aqui eu tenho o núcleo, aqui eu tenho o retículo endoplasmático rugoso, aqui eu tenho, eu acredito ser as mitocôndrias, né? Porque esse desenho tá bem estranho. E ali, amarelinho, posso chutar ali, sei lá, não sei. Complexo de Golgi, talvez, não sei. Mas as bolinhas, elas estão ali dispersas, porque eu posso elas ter elas dispersas também. Elas estão relacionadas aqui. Vamos lá. Observando a imagem, qual a função da estrutura indicada pelo número 1? Eu sei que são os ribossomos, né? Perfeito? E os ribossomos são responsáveis pelo processo de fotossíntese? Não. É a organela envolvida pela síntese de proteínas? Uhum. C. É a estrutura que participa da síntese de lipídios? Não. É a responsável pela respiração celular? Não é a mitocôndria. Realiza a digestão celular? Não é os lisossomos. Então, alternativa letra B, envolvida na síntese de proteínas, ou seja, são os ribossomos, tá? Perfeito. Vamos para a próxima. 4. O bom funcionamento de uma célula depende da integração entre as suas organelas. Perfeito. Cada qual especializada em uma ou mais funções que contribuem para a manutenção da vida. Em células que atuam intensamente na produção de proteínas, vou marcar aqui. Em células que atuam intensamente na produção de proteínas,
como as células pancreáticas, olha aí, que secretam enzimas digestivas, uma determinada organela é abundante, é especialmente abundante devido à sua associação com os ribossomos. Então, a gente está falando de quem? Retículo endoplasmático rugoso. Então, considerando a função desempenhada pelo retículo endoplasmático rugoso, qual das alternativas descreve corretamente a sua principal atuação na célula? Vamos lá. Letra A, armazenar substâncias de reserva e realizar a fotossíntese em células vegetais. Quem realiza a fotossíntese nas células vegetais são os cloroplastos. Produzir proteínas destinadas à secreção celular ou a atuação em membranas. Produzir proteínas destinadas à secreção celular ou a atuação em membranas. Segura aí. C, realizar a digestão intracelular por meio de quebra de moléculas complexas. Gente, quebra de moléculas complexas vai ocorrer ali, envolvendo aqui as mitocôndrias, né? Degradação ali da glicose, enfim. D, controlar a entrada e saída de substâncias na célula por meio da permeabilidade seletiva. Membrana plasmática que faz isso. Síntese de lipídios e carboidratos destinados à composição do material genético. A gente tem essas substâncias aí sendo produzidas por órgãos específicos, mas a questão está querendo falar do retículo endoplasmático rugoso. Então, se ele está aderido ali aos ribossomos, eles são sintetizadores de proteínas, então o nosso gabarito aqui, letra B, tá? Produção de proteínas destinadas à secreção celular ou atuação em membranas. Perfeito? Vamos para a penúltima. Os peroxissomos apresentam cerca de 40 enzimas diferentes em seu interior. Pensa! Entre elas, uma se destaca por ser capaz de decompor o peróxido de hidrogênio. Sabendo disso, marca a alternativa que melhor represente a reação química. Ah, professora, eu não prestei atenção na hora da aula, meu Deus! Mas aí você tem que lembrar do que está após a setinha, né? A professora Sabrina e o professor Almeida já ensinaram o processo de reação de vocês, né? Para vocês. Depois da setinha é o produto da reação. E você já sabe que o produto da reação é água e oxigênio. Professora, mais espia, que eu tenho aqui, ó, na questão A, eu só tenho aqui não é nem água. Na B eu tenho água e oxigênio, mas aí eu tenho urato oxidase, não. Eu tenho que lembrar que o peróxido de hidrogênio é H2O2. Aí ela vai reagir com uma enzima, a catalase, e vai originar água e oxigênio, né? Água e oxigênio. Eu acho que... Ah, tá. Meu Deus, tá faltando a alternativa. Perfeito? Então, nosso gabarito ali, letra E. Eu tava pensando que tava faltando um O aqui na C. Mas é aqui, ó. É a E, o peróxido de hidrogênio, H2O2, mais a catalase, é a reação dessa enzima, que vai, então, originar aí a água e o oxigênio, gabarito, letra E. Mais uma questão para a gente finalizar. Durante o processo de adaptação do organismo ao uso frequente de substâncias como álcool e outras drogas, o corpo humano passa por alterações celulares significativas. Uma delas é a indução da proliferação de uma organela citoplasmática responsável pela degradação de substâncias tóxicas, como forma de defesa e regulação. Esse aumento na quantidade da organela leva a maior eficiência da metabolização dessas drogas, o que exige doses progressivamente maiores para alcançar os mesmos efeitos iniciais, fenômeno conhecido como tolerância. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a organela envolvida nesse processo. Então, aqui vamos direto já na resposta, porque a gente já mencionou elas ali anteriormente. O retículo endoplasmático liso é aquele que também vai agir no processo de degradação e de desintoxicação, beleza? Então, gabarito letra E aqui. Gente, a gente se encontra no próximo momento. Beijo grande. Tchau, tchau.